Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios sobre projeções e isometria. Bem, esse é um tema que ele tem caído, digamos assim, no Enem, em alguns outros vestibulares, porque eles querem ver como que a nossa visão, né, volumétrica, nossa referência espacial, digamos assim. Então, eles têm trazido isso para ver como que a gente consegue visualizar. E aí, a primeira questão que eu trago para vocês do Enem é o seguinte: o acesso entre dois andares de uma casa é feita através de uma escada circular, ou seja, aquela escada caracolzinho, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E, eles estão exatamente na mesma reta. Então, assim, se eu pegasse e traçasse uma reta aqui, de cima até embaixo, eles estariam todo mundo sobre essa mesma reta. E ele fala, nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão, do ponto A até o ponto D. A figura que representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, ou seja, o plano no caminho percorrido pela mão da pessoa, será a D. Então, pessoal, assim, a primeira coisa que a gente para ver, caramba, vou marcar a letra E, né? É o que a mão fez, né? A E ou então a D, né? Aí seria até o ponto E. A D é até ali o comecinho. Só que ele quer a projeção. É como se fosse a sombra. Se eu colocasse uma luz em cima dessa escada, o ponto D, né? Qual seria a projeção dele? Então, isso que a gente tem que olhar. Primeiro, a escada é em caracol. Se o ponto A e o ponto E eles estão sobre o mesmo ponto no chão, isso e os outros pontos eles estão igualmente espaçados, né? E não tem como a escada aumentar e diminuir de tamanho. Digamos então que se ela tem um raio R, a largura do degrau da escada seria o raio R do meu círculo, né? Se eu fosse formando um círculo. Então, olha, aqui eu também tenho um raio R, aqui eu tenho um raio R, até a D eu vou ter um raio R, né? Então por isso que eu falo que o Enem ele quer ver a nossa visão, né, em 3 dimensões. E aí, se eu projetar o ponto B no chão, eu vou ter o seguinte: eu tenho o ponto A, que tem um raio R lá do meio do meu corrimão. Eu vou ter um ponto B. Eu vou ter um ponto C. Vou ter um ponto D. Deixa eu apagar esse A aqui, que ele ficou torto. Então, vou ter um ponto A. E todo mundo tem o quê? A distância R. Reparem que essa é a minha projeção se eu visse de cima aquela escada achatada, digamos assim. Então, olha, se eu traçar os pontos, eu vou ter um semicírculo, que é a resposta à letra C. Ele pede de A até D. Se ele pedisse de novo até E, olha, eu completaria o ponto A e o ponto E, eles vão estar em cima do mesmo ponto que ele chamou do ponto P. Tá? Então, por isso, ó, a escada caracol ela vai formar um círculo no fundo. Ele até dá, né, uma dica, né, uma escada circular. Então, ela acaba formando um círculo em torno do seu eixo central. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, é uma questão. Essas questões são coisas que a gente visualiza, né? Então, são questões visuais para o Enem entender como está essa nossa questão de visualização em 3 dimensões. A segunda é uma questão da UERJ, que ela fala sobre simetria. A gente viu, né, os 3 tipos de simetria, e ele fala o seguinte, que eu tenho os pontos A e o ponto B. E o eixo de simetria é S, né? Então, lembra que a gente viu? A gente viu 3 tipos. A translação, a rotação e a reflexão.
A reflexão era em torno do eixo de simetria. E aí, ó, ocorria a reflexão. Então, aqui o que ele fala pra gente, que é o eixo de simetria é essa reflexão. Eu vou reflexionar o R em torno do meu eixo de simetria. Então, eu tenho esse desenho R, qual que seria a imagem simétrica de R em relação a S? Então, olha, se eu pegar R e desenhar e colocar, digamos, R em frente ao espelho, quando a gente olha uma coisa ao espelho, a gente tem que ver o quê? Pontos da mesma distância do eixo simétrico. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, que isso daqui é 2 centímetros, digamos assim, eu vou ter o R, a barra do R também aqui. Se essa distância aqui for 4, eu tenho que a perninha, ó, aqui vai ser 2, e eu vou ter a perninha em 4. Então, ó, a minha reflexão vai ser o mesmo R, só que diretamente invertido. Por isso, de novo, que a gente recai numa resposta que vai ser a letra C. Então, essa é o tipo de reflexão que a gente tem e que a gente precisa estar de olho nos tipos, né? Como são um eixo simétrico, a gente vai fazer a reflexão. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.